O vice-presidente, general Hamilton Mourão, eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, reagiu a novas condutas de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, qualificando as ações do ministro como ápice do autoritarismo. Conforme o senador eleito, as investidas de Alexandre de Moraes ferem de morte o Pacto Federativo, de maneira que o Brasil ruma para um precipício. Mourão asseverou: vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função da questão das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do TSE. O recente recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar mais uma vez, por intermédio de uma multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Some-se a este estado de coisas a foto do presidente do TSE, ladeado por alguns comandantes das polícias militares, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo. Hoje, rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Anteriormente, o general manifestou-se sobre o convite feito pelo ministro Alexandre de Moraes aos comandantes das polícias militares de todos os estados para uma reunião com ele. O general alertou: vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do Pacto Federativo perpetrada pela mais alta instância do Judiciário. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa. Nessa direção, confundem erroneamente ordens direcionadas às ações das PMs e DETRANs, violando o Pacto Federativo, situação que materializa um estado de exceção em vigor, fruto da extrapolação do Estado de Direito. Em entrevista em Portugal, o vice-presidente retrucou um jornalista e defendeu o caráter democrático de manifestações pacíficas. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Isso é uma manifestação de gente no Brasil, é uma questão interna nossa, de que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua de forma desordeira, estão num processo de, vamos dizer assim, numa catarse coletiva, no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto, e o tempo é o senhor da razão. Dessa maneira, Mourão aferiu: o que eu considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, o Tribunal Eleitoral, foi parcial ao longo desse jogo. Isso é o que eu considero. Em entrevista concedida no final de outubro à TC Investimentos, o general Hamilton Mourão fez uma explanação a respeito da insegurança jurídica e da violação aos direitos fundamentais no Brasil. O general fez severas críticas ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, e enfatizou a necessidade do Legislativo, na figura do Senado Federal, reagir a arbitrariedades e ilegalidades, inclusive com um processo de impeachment, o que o senador qualificou como um aspecto mais rigoroso. Nesta atuada, o oficial assestou como ministros estão agindo de maneira parcial, sem boa-fé e sem respeito ao devido processo legal. Neste contexto, Mourão abriu o jogo a respeito de como muitos senadores são reféns de ministros do STF em razão de pastinhas, isto é, processos e inquéritos contra tais parlamentares. Há uma disfuncionalidade no sistema jurídico, em minha visão.
Um sistema jurídico, para ser eficiente, vamos falar de 2 pressupostos. Um deles é que a lei seja fácil e compreendida por todos. Como a lei vem sendo interpretada de acordo com a vontade do freguês, a gente perde essa característica e vive em uma insegurança. Também, um magistrado tem de agir de boa fé, e os magistrados não estão agindo de boa fé. Esse desequilíbrio tem que ser consertado pelo sistema de freios e contrapesos. O Congresso Nacional é responsável por isso. Lamentavelmente, dentro do Senado, existia ou existe ainda uma parcela que não pode se manifestar contra a Suprema Corte. O cara tem uma pastinha lá, dentro da Suprema Corte. Se ele falar alguma coisa, o sujeito do STF vai levantar a pastinha dele e ele vai ficar quieto. Agora, na minha visão, está chegando um grupo que não deve nada para ninguém. É o momento de a gente corrigir esse papel que o judiciário vem tendo, o que é fundamental para a saúde do sistema democrático do nosso país. O general propôs ainda uma mudança no sistema no que tange ao período do mandato de ministros do STF, bem como em relação a decisões monocráticas. Acho que a gente tem que colocar mandato para ministros do STF. O cara ficar até os 75 anos, é nomeado com 40, 45 anos de idade. Vai ficar 25, 30, 35 anos alguns? A questão de decisão monocrática, um só homem ou mulher, a decisão refletindo sobre todo o país. Tem de ter a chancela de todo o Supremo Tribunal Federal para ter maior qualidade. E tem o último aspecto, que considero mais rigoroso. Se houver indício claro de que há um crime de responsabilidade sendo executado por um daqueles magistrados, que se faça o impeachment dele. Se pode fazer o impeachment do presidente da República, pode fazer também de um juiz da Suprema Corte. Vejo que o devido processo legal foi rompido com esse inquérito que o Alexandre de Moraes conduz desde 2020. Um inquérito em que ele não tem prazo, não tem objeto. O Alexandre de Moraes é investigador, é denunciador, é julgador e é o ofendido também. Isso é o que todo mundo gostaria de ter, não é? Ele manda prender quem ele quer e bem entende. Segundo o vice-presidente, o Brasil vive um contexto de guerra cultural. Essa onda veio dos Estados Unidos, a famosa guerra cultural. Nasce dos Estados Unidos. Se a gente olhar a história americana, entre o final da Guerra Civil e a metade dos anos 60, os 2 partidos, republicano e democrata, se entenderam perfeitamente sobre os grandes temas no país. A partir dos anos 60, quando se inicia o movimento dos direitos civis, há uma entrada de militantes no Partido Democrata com uma visão marxista da sociedade e começa a haver um choque entre os 2 partidos, o que culmina na eleição do Trump em 2016. Os partidos não se entendem mais. O mesmo choque veio para o Brasil e isso se reflete nas decisões que a gente vê sendo tomadas. O Senado vai ter que fazer a sua parte, mas considero que o crime de responsabilidade é a solução mais dura de ser tomada. Outras decisões podem ser tomadas que darão um freio de arrumação entre os poderes. Pedro Albuquerque, CEO da TC Investimentos, comentou: "Hoje nem sei mais o que posso falar em mídias sociais. Está todo mundo com medo. O que a gente pode falar ou não pode falar? Vou ser banido ou não vou? É um nível de insegurança absolutamente brutal." Mourão respondeu proferindo também severas críticas contra a velha imprensa. Isso foi exacerbado ao máximo. Um site usa fatos e tira uma conclusão com viés. Ah, não pode. Entra no pacote o desserviço que a grande imprensa vem prestando ao Brasil. A grande imprensa hoje vem se baseando no sensacionalismo, no consumismo e na tentativa de influir sobre a opinião política das pessoas de acordo com o que eles pensam, deixando de informar efetivamente sobre o que está acontecendo. É um processo, é a guerra cultural sendo travada aqui no Brasil. Nesta atuada, o senador eleito também contextualizou.
Um dos pressupostos do sistema democrático é o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. São 3 poderes exatamente para que a base esteja equilibrada. Se um poder está se sobressaindo em relação aos demais, ocorre um desequilíbrio e, a partir daí, há uma ameaça ao sistema como um todo. Isso não vem de hoje. Ao longo de anos, o Executivo esteve envolvido em uma série de ocorrências policiais, o Legislativo, parcela disso, também envolvido nisso. O Judiciário teve alguns problemas, mas ficou de fora e passou a ter um protagonismo muito grande. E gostou desse protagonismo. Os magistrados da Suprema Corte passaram a ser reconhecidos na rua. Hoje, não para o bem. Mas na época do julgamento do Mensalão, era todo mundo aplaudido na rua. Hoje andam meio escondidos. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 16 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.